E muito. Agora sim, a gente volta com as repercussões internacionais, o que os jornais estão dizendo sobre esse anúncio do governo americano. O Fabrício Naix, agora sim, elegante aqui no Fast News, a elegância da notícia na Jovem Pan, para a gente entender o seguinte, o que eles estão falando lá fora sobre os impactos do governo americano. É muito mais uma ameaça ou é uma realidade esse anúncio de 50%? Ótima tarde, seja bem-vindo, Fabrício. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que acompanham o Fast News. O frio deixa todo mundo mais elegante. Eu não seria a exceção nesse frio que está fazendo aqui em São Paulo, né? Quase 10 graus nessa tarde gelada de sábado. Olha, na avaliação da revista britânica The Economist, essa tarifa que o Donald Trump implantou em relação ao Brasil de 50% é mais um latido do que uma mordida. Ou seja, ela tem muito mais um caráter de ameaça do que propriamente um impacto real para a economia brasileira. E por que a The Economist está dizendo isso? Primeiro, porque diz que essa medida ela é puramente política, uma retaliação do presidente Donald Trump em relação ao processo judicial que enfrenta o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado aqui no país e não uma medida com base econômica, até porque, se a gente for falar de economia, o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, importa dos Estados Unidos menos do que, melhor dizendo, importa dos Estados Unidos mais do que exporta para os Estados Unidos. Um outro ponto que a revista destaca também é o seguinte, que a economia brasileira não é tão dependente assim das exportações. 13% do nosso PIB, segundo a The Economist, é composto por exportações, um padrão consideravelmente menor do que o comparado, por exemplo, com o México, que é um país vizinho aos Estados Unidos, que é cerca de 30% do PIB, e países do Sudeste Asiático. Eles mencionam, por exemplo, o Vietnã e a Tailândia, que aí já passa, inclusive, dos 50%, também são países que foram afetados pelas tarifas. E no caso dos Estados Unidos, especificamente, a porcentagem das exportações brasileiras que tem como destino o mercado americano fica na margem dos 18% e tem reduzido gradativamente ao longo das últimas 2 décadas. Hoje é inferior, por exemplo, à China, que está beirando ali os 30%. Ou seja, o Brasil não acaba sendo tão afetado quanto poderia ser. Na avaliação da revista The Economist, essas tarifas acabaram ficando menos pior para o Brasil do que o que poderia ter acontecido. Um outro ponto que a The Economist destaca em relação a essas medidas é a isenção de quase 700 produtos brasileiros que são exportados para o mercado norte-americano, incluindo o setor de aviação, caso da Embraer, por exemplo, que conseguiu um alívio muito grande com essa isenção, e também produtos energéticos, o próprio petróleo. Ela também destaca, claro, que outros produtos importantes da balança comercial brasileira, o mercado de carnes, o café e também as frutas, esses sim acabaram sendo taxados e aí vai ter um aumento no preço lá no mercado interno norte-americano, porque vão chegar lá 50% mais caros do que chegavam anteriormente. Agora, a The Economist também alerta para a postura do governo brasileiro. Ela disse que o presidente Lula não se diminuiu em relação às ameaças de Donald Trump, e ele falou sobre isso publicamente. Porém, eles destacam que houve uma participação das empresas brasileiras e dos próprios clientes, dos consumidores, dos compradores norte-americanos para fazer um lobby lá na Casa Branca e evitar que uma série de produtos fossem taxados. Agora, o que a gente precisa ficar de olho, principalmente segundo a revista, é na questão da resposta conjunta envolvendo os BRICS. O presidente Lula falou nessa semana que ele deve conversar com os outros países membros dos BRICS, os outros 10 países membros dos BRICS, para pensar, para planejar uma resposta ou uma ação conjunta para tentar minimizar o efeito das tarifas. E que isso poderia, sim, causar algum tipo de impacto, porque o presidente Donald Trump tem como objetivo nessa guerra comercial fazer frente à China, que é justamente um dos membros dos BRICS. Lembrando que, em relação a medidas políticas, outros 2 países foram taxados fortemente pela Casa Branca nessas últimas semanas. O caso mais recente é da Índia, que já havia recebido 25% de tarifas e essa semana recebeu mais 25% por conta da compra de petróleo russo, algo que tem aumentado desde 2022. E também o Canadá
Canadá, que recebeu 30%, vizinho, parceiro histórico dos Estados Unidos, onde Donald Trump alegou que o reconhecimento à Palestina, que foi anunciado pelo primeiro-ministro Mark Carney no mês passado, é um fator que dificulta as negociações e, portanto, ele ampliou as tarifas contra os canadenses, ou jogou as tarifas para 30%, melhor dizendo. Os BRICS preparando uma resposta conjunta, isso certamente pode fazer com que a Casa Branca repense a questão das tarifas com o Brasil e com outros países membros e até possivelmente volte a aumentar essas tarifas, Bruno. E o dia gelado com notícia quente com o Fabrício Naix aqui dos Estados Unidos, informações que vão repercutindo sobre esse anúncio de 50%. A gente continua de olho e voltamos a conversar logo mais. Ótima tarde.